Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, sou do Contador do Trader e hoje eu vim aqui para falar com vocês da YouTrading sobre tributação em criptomoeda. Vamos entrar agora num momento bem delicado e todo mundo que me acompanha já sabe, eu gosto muito de binário. O que é isso? É você mostrar sempre dois caminhos. Um caminho que eu gosto de trilhar, que é a técnica. Por quê? Porque daí eu vou mostrar para você com termos técnicos e isso eu vou dar segurança. Vocês vão perceber que eu tenho segurança no que falo e aí isso me faz com que vocês confiam mais em mim. E depois eu vou pegar todo esse conhecimento técnico e levar para uma linha de pensamento um pouco mais tranquila. E aí nós vamos falar sobre tributação em criptoativos, tributação em criptomoeda. Primeira situação, pense comigo. O que é você investir em criptomoeda? Você está trabalhando com criptoativos, tradando criptoativos, na busca do quê? Na expectativa do quê? É simples, expectativa de lucro, expectativa de rentabilidade, expectativa de rendimentos, expectativa de remuneração. Tudo isso que eu falei, lucro, rendimento, remuneração, que todas essas situações, ela é a fase ou fato gerador do imposto de renda. O imposto de renda, um tributo federal amparado por lei, ele está sempre vinculado a renda, remuneração, ganhos. Então, quando eu trabalho com criptoativos, tem que deixar ficar claro para mim que o objetivo maior é lucro, o objetivo maior é ter rentabilidade, o objetivo maior é ter remuneração sobre aquela operações de criptoativos que eu estou trabalhando. Muito bem, senhoras e senhores, mas quando eu tenho remuneração, quando eu tenho lucro, nesse momento já dá incidência do imposto de renda, porque é um imposto federal amparado por lei, certo? Muito bem. Vamos falar da parte técnica. Como é que funciona a apuração e pagamento e declaração dos ativos negociados em criptomoedas? Funciona da seguinte forma. É óbvio que todas as vezes as pessoas, quando estão nós estamos no mercado de capital, nós estamos no mundo dos investimentos, é bem provável que se você está operando já com criptomoeda, você também já operou o mercado aqui interno, que é a B3, seja com day trade, seja com swing trade, seja com mercado futuro, seja com ações, fundo imobiliário, em algum momento você comprou algum ativo, né? Assim, mesmo que você começou com as criptomoedas, em algum momento você vai voltar para cá, porque é normal, é ciclo, né? E todo investidor ele vai captando várias formas de rentabilizar o capital dele, defendendo o capital, mas sempre tentando maximizar os seus lucros. Quando nós falamos de B3, por que eu estou entrando nessa linha de pensamento? Porque a B3, né, o mercado interno, independentemente do que você querer fazer, tem uma estrutura tributária pré-definida. Quando eu falo de tributação em renda variável, não é o nome que o contador do trader está dando para vocês. Não é porque o Luiz Fernando achou bonitinho. É porque existe uma estrutura tributária, uma regulamentação chamada renda variável. Entendeu? Então é por isso que nós chamamos. E dentro dessa estrutura tributária de renda variável, existe ônus e bônus. Existe todo o detalhamento do que pode e o que não pode ser feito. Quando nós saímos da B3, quando nós saímos do mercado interno, quando nós migramos para um outro mercado, entre eles os criptoativos, tudo que nós vimos até agora na estrutura tributária da renda variável não pode ser levado para lá. É um outro mundo. Mas Luiz, não é mercado de investimento, não é a mesma coisa, ativos financeiros? Mas tem estruturas tributárias diferentes. Pense comigo. Por que eu sei que eu posso compensar prejuízo na B3, né, no mercado interno? Por que tem isenção? Por que eu sei que existe day trade e swing trade? Porque existe na verdade, várias legislações, várias instruções normativas que regulamenta qualquer fato que você faz na Bolsa de Valores, aqui no Brasil, ok? Agora, criptomoedas, essa estrutura ainda não tem. Não chegou uma regulamentação clara, não chegou algo definido para criptomoedas. Mas veja bem, isso não quer dizer que você não tem que fazer nada. Você operou na Bolsa de Valores, você tem uma estrutura a seguir. Você começou a operar criptoativos, você não tem uma estrutura a seguir. Mas aí o Ministério Público, o Fisco, a Receita Federal, o que fizeram? Pegaram essa movimentação em criptoativos e levaram para uma estrutura tributária existente. Essa estrutura existente não é a renda variável, e sim ganho de capital.
Mas o ganho de capital é uma estrutura tributária definida e que tem um monte de situações que envolve, entre elas a negociação de ativos. É lá que você vai ter que se embasar para poder tributar as suas operações em criptomoedas. Nos últimos 3 anos, a Receita Federal vem disponibilizando algumas instruções normativas, algumas regras novas para que você possa conduzir as suas operações com criptoativos. Eu vou começar do básico até a gente elevar o nível da régua, falando sobre a Instrução Normativa 1888, que talvez seja o que mais impacta aqueles que estão operando com criptoativos. Vamos tentar mastigar aqui para vocês de uma forma direta, de uma forma simples, mas que você compreenda que existem várias situações que você precisa se atentar. A primeira delas é: não imite o que você faz na B3. Não imite o mercado interno. É outro rolê, tá? É outra situação que você precisa controlar. Primeiramente, vamos falar de quando eu compro, estou no mercado de criptomoedas, estou comprando, estou vendendo, estou só montando carteira. Como será tributado? Será tributado como ganho de capital. Como eu disse antes, ganho de capital tem um monte de situações que envolvem. Então, ganho de capital. Qual é a regra para o ganho de capital? Então, ganho de capital sempre você vai pagar 15%, independentemente se você faz compra do mesmo dia e vende no mesmo dia, ou você está montando carteira só comprando, você sempre vai pagar 15%. Existe uma isenção de R$35.000 que independe de qualquer coisa. Lá na B3, eu vou tentando fazer um comparativo aqui para que vocês possam ficar claro. Lá na B3 existe isenção? Existe, mas existe condição para acontecer, tá? Não são todos os ativos e todas as situações que te dão isenção. Já na criptomoeda, sempre você vai ter a isenção se você movimentar até R$35.000 por mês, ok? Então, olha, uma diferença interessante. Na B3, a curva de aprendizado, os seus prejuízos, por hora você pode compensar em ganhos futuros. Então é um benefício fiscal que você pode compensar. Já os criptoativos não te dá direito de compensar nada. Perdeu, atualiza sua carteira, informa na sua declaração do imposto de renda um declínio, né, uma perca de patrimônio, uma desvalorização de capital e tudo certo. Tá? Acabou por aí. Você não tem benefício nenhum como prejuízo. Então é 15%. A isenção de R$35.000 você não pode compensar prejuízo. Um outro fator, não existe day trade e swing trade, então sempre movimentou dentro do mês. A diferença positiva tem incidência do imposto, então é como se fosse mais e menos. Comprei por 1.000, vendi por 1.500, a diferença positiva de 500 é a incidência do imposto. Luiz, mas você não falou da isenção de R$35? Pessoal, senhoras e senhores, só didático, tá? Como que funciona o ganho de capital? Você tem uma origem, você tem uma compra, você tem uma venda, você tem uma aplicação, você tem uma liquidação e a diferença positiva você deve pagar um imposto. Vai pagar? Depende. Contempla a isenção, tem que ver um monte de fatores. Mas é assim que funciona o ganho de capital, ok? Vamos mais um pouquinho. Mas, Fernando, quando é que eu pago o imposto de renda? Então, comprei, vendi dentro do mês, não gozei do benefício da isenção, tenho DARF a pagar. Mas eu não resgatei o dinheiro, tá lá, vou deixar lá. Eu devo pagar? Deve. Por quê? Porque a Receita Federal entende da disponibilidade do recurso. Então, dentro do mês, se você abrir um mês com $100, tá? Vou dar um exemplo. Por mais que criptomoeda, você vai comprar outras moedas pares, vai comprar USB, USB, acho que é isso. Depois você corta isso aí, Léo. Então, você tem uma moeda par e você vai ter que comprar outra, transfira o recurso em dólar, lá eu vou comprar uma moeda par, que é essa moeda que vai fazer com que eu compre o criptoativo que eu realmente quero, certo? Fugiu a palavra, depois eu vou buscar aqui quais são as siglas. Acho que é o USDP mesmo. USDP, não lembro. Mas vamos lá. O que acontece? Então eu comprei $100 e vendi por 150 dentro do mês. O que eu tenho? Eu tenho um saldo inicial e um saldo final maior do que o saldo inicial. A diferença positiva, eu devo pagar o imposto. Luiz Fernando, mas eu não vou resgatar. Mas pense comigo, você começou com 100, terminou com 150 no mês, certo? O próximo mês vai iniciar. Qual é o saldo inicial? 150. Percebe que você tinha um saldo disponível e a sua decisão foi manter isso lá na corretora para reaportar, para reinvestir, para
aumentar a sua banca, qualquer outra situação, mas ele estava disponível para você resgatar ou manter lá. Essa disponibilidade já tem incidência do imposto, ok? Então, pagamento do imposto também é mensal. Como é que eu faço o pagamento do imposto? Num programa chamado GCAP, G de ganho, CAP de capital. Todos os meses você tem que fazer dentro desse programa a sua movimentação e as suas negociações de ativo financeiro. É lá que vai demonstrar se você contempla isenção, se você tem imposto a pagar, é lá que vai gerar a DARF, é lá que é tudo dentro desse programa. Tá? Você tem que informar a cotação do dólar, então quanto você enviou, qual a cotação do dólar naquele dia, quando você liquidou e qual é a cotação do dólar naquele dia, qual é a diferença positiva, se contempla a isenção ou não, e aí você tem um ganho de capital 15% e gera-se a DARF ali com um código específico para as criptomoedas. Bom, então nós falamos de pagamento, ok? Talvez essas são as informações mais importantes que você precisa entender. Ganho de capital, 15%, até 35 mil reais de movimentação no mês, você está isento, e aí você tem um lucro isento, e tem que apurar dentro do GCAP da mesma forma que você tem que clicar lá, vai ter assim, contempla a isenção, você vai dizer sim ou não. Se você não fizer nada, não considera, tem que dizer um sim. Depois você vai, se não contemplou a isenção, gera-se a guia e você faz o pagamento. Você faz isso todos os meses, você vai salvando isso e depois você vai cumprir a segunda obrigação, que é a declaração anual do imposto de renda. O que é essa declaração anual? Tá? A mesma forma que a declaração pessoa física, que temos a B3, só que a obrigatoriedade para criptomoedas, para você entregar a declaração, é se você movimentar mais do que 5 mil reais. Então até 5 mil reais você não está desobrigado, a partir dali está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Como é que você vai entregar a declaração do imposto de renda da sua movimentação em criptoativos? Lembra do GCAP? Então, você vai chegar em 31/12, você vai lá exportar arquivo, porque daí ele vai pegar tudo que você fez dentro do GCAP e você vai importar para dentro do programa da Receita Federal, programa da declaração. E pronto, automaticamente. Viu como é muito mais simples? É óbvio que a declaração depois vai ter um monte de fatores que você precisa preencher, mas a movimentação em criptomoeda você consegue levar automático. E o que na B3 isso não existe. Então, uma vez que você movimentar mais de 5 mil reais, você está obrigado. Então, essas são algumas particularidades importantes que você precisa entender. Pagamento mensal, declaração anual, o pagamento está mediante a sua apuração dentro do GCAP, considerar as suas isenções, a alíquota de 15% e não tem compensação de prejuízo. Você vai fazer esse trabalho de janeiro a dezembro dentro do GCAP e depois você consegue importar automaticamente para dentro do programa da Receita Federal, da declaração do imposto de renda pessoa física, sempre no período de março e abril. Vamos falar agora da situação mais delicada quando volta às criptoativos, que é a Instrução Normativa 1888. Por quê? Todo mundo me pergunta, Luiz, declara mensal, pago anual, pago mensal, declara anual. Então eu acabei de falar para vocês que é o pagamento mensal e a declaração anual. Mas nas criptoativos você pode, veja bem, você pode ter a obrigatoriedade de fazer uma terceira obrigação. E é uma declaração mensal, que é o ato declaratório instituído pela Instrução Normativa 1888, que dentro do portal de atendimento da Receita Federal, o ECAC, você vai ter que apresentar toda a sua movimentação em criptoativos. Quando isso acontece? Quando você trabalha num exchanger fora do Brasil e movimenta mais do que 30 mil reais por mês, ou quando você tem ganho de capital no mês e ultrapassou os 35 mil. Então, nas criptoativos, você tem pagamento e declaração mensal e uma declaração anual. Então, você tem 3 obrigações. Luiz Fernando, e se eu não fizer nada? Lembre-se da responsabilidade que foi transferida para você. A Receita Federal te elegeu responsável por essas informações. O que significa isso? Não é que você é responsável ou irresponsável, não. Você é responsável. Caso não faça e instaure ali uma fiscalização contra você, você vai ter 2 penalidades. Uma, por não ter feito tudo que você deveria ter feito, né? Então, deveria ter pago o imposto, não pagou, vai pagar com multa e juros ainda um auto de infração 200% sobre aquele valor. Né? Ou vou juntar os últimos 5 anos e você vai ter que pagar tudo com 200% de multa e juros. Então, ou seja, é uma penalidade, é uma sanção, é um ato, um ato de infração ali que a Receita está disponibilizando para você não ter feito o que você deveria ter fazer. E, além disso, você pode tomar uma outra ação, uma outra fiscalização. Por quê? Porque você era responsável de fazer e você não fez. E aí você vai pagar
por um imposto que você não pagou com multa e juros e ainda tomar uma outra multa por não ter cumprido com uma responsabilidade que era tua, porque você foi eleito a isso. Luiz, mas eu não quero ser eleito. Né? Eu não pedi isso para a Receita Federal. Eu não quero ser. Então, isso é arbitrário. A Receita Federal já te elegeu, independentemente de qualquer coisa. Caso não faça, você vai ser penalizado por isso. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Foi um prazer estar com vocês aqui. Então, nós falamos sobre pagamento mensal dentro do GCAP, 15%, não tem compensação de prejuízo, isenção de R$35 mil. Falamos também que se você trabalhar com Exchanger fora do Brasil ou na apuração do GCAP, se tiver uma DARF, para ter a DARF, você passou os R$35 mil. Você também tem que montar uma declaração mensal chamada ato declaratório dentro do ECAC, conforme a instrução normativa 1888. Faz isso de janeiro a dezembro e depois ainda entrega a segunda declaração, essa anual, que no período de março a abril, a declaração do imposto de renda anual, que você consegue exportar do GCAP para dentro da declaração e depois só preencher as outras fichas que não envolvem a sua movimentação em ganho de capital em criptomoedas. Espero ter ajudado. Foi um prazer imenso. Lembrando, pessoal, quase que eu esqueço aqui, hein? Nós estamos dentro da YouTrader Academy. Lá você tem um monte de curso gratuito, tem curso comigo lá, né? A gente vai falar de tributação. Meu tempo aqui é meio escasso, tentei fazer um compilado aqui, porque falo pra caramba e já deu 15 minutos. Então, segue a gente lá, se inscreva lá. YouTrader Academy, um monte de professor, inclusive eu, falando de um monte de estratégia, tudo que você precisa para ser um trader consistente, para que você seja um investidor de alto nível. Espero encontrar vocês lá, foi um prazer imenso, um grande abraço e até a próxima.